Então, Ok, beleza. Boa tarde Começou a a todos. gravar. gravando. Boa Fazer tarde a aquela todos. introdução, né, para a gravação, a nossa quinta roda de conversa, né, do ângulo brasileira de psicologia. Hoje a gente está pensando a partir do tema a experiência a experiência da psicóloga e psicólogo e a vivência crítica da espiritualidade como estratégia de saúde. Ok. Para dar Juri, uma, por favor, faça sua audiodescrição. assim, sou um homem branco, estou usando óculos de aro fino, né? O resto do cabelo que sobra fica para trás da cabeça. Estou com uma camisa branca e uma barba por fazer, né? Também bem grisalha. Então, é isso. Ok. É, para dar uma contextualizada na temática de hoje, na última sessão nossa, a gente trabalhou a questão da saúde das psicólogas e dos psicólogos, né? E na conversa sobre isso, né, como cuidar da saúde dos profissionais da área, chegamos em um desdobramento de que a questão da espiritualidade é uma condição, né, um fator muito importante, né, nesse cuidado da saúde. E Hum, aí, por isso, o desdobramento com o tema de hoje. Né? Eu vou começar aqui aham, a minha, a minha fala aqui inicial para disparar o debate. ótimo. Eu sou também doutor em ciência da religião. Né? E aí, esse outro campo meu de trabalho, de pesquisa, né, dentro da ciência da religião, me faz fazer uma discussão muito forte com essa questão da espiritualidade. Sim. Né? E no Brasil, essa discussão dentro da psicologia ganha uma importância muito grande por conta, eu não sei como é que é aí na Inglaterra, mas aqui no Brasil existe um movimento conservador, né, de alguns grupos religiosos mais fundamentalistas, né, cristãos mais fundamentalistas, né, é, que eles estão entrando tanto na política e também em alguns outros campos, né, da vida aqui no Brasil, um deles a psicologia. Né? E aí eles estão vinculando, né, a prática psicológica e a ciência psicológica com a doutrina da confissão religiosa deles. Né? Então se autodenominam psicólogos cristãos, né? E trazem como ferramenta de discussão psicológica a Bíblia, né? Passagens da Bíblia, né? E isso cria um problema sério para a psicologia enquanto ciência, né? Porque confunde, né, o que é a ciência psicológica, o que é a doutrina de fé da pessoa, né? E esses grupos, para complicar ainda mais, começam a trabalhar com uma lógica de que as pessoas cristãs, né, dessas doutrinas mais ligadas ao protestantismo ou né, ao neopentecostalismo, né? Aqui no Brasil eles se chamam crentes ou evangélicos, né? Essas pessoas, para cuidar da saúde mental delas, elas deveriam procurar psicólogos com a mesma vertente religiosa delas. Né? Hum. Então, eles teriam. A pessoa é da igreja batista, então ela deveria procurar um psicólogo que seja batista, porque só um psicólogo da mesma religião poderia orientar bem essa pessoa, né, no cuidado com a saúde dela. Isso é que eles pregam e acreditam? Isso é o que eles pregam. Né?
Então, é um grande problema que a gente está tendo aqui no Brasil, dessa vinculação e dessa mistura, né? Um tanto quanto, como é que eu poderia dizer assim, um tanto quanto tendenciosa, né? E que não tem nenhum parâmetro ético, né? E nenhum cuidado com o conhecimento da psicologia mesmo na hora de produzir as intervenções psicológicas, né? Um dos desdobramentos desse problema, por exemplo, é uma vertente de atendimento para pessoas que se identificam com a condição de gênero homossexual, né? São pessoas que são homossexuais, né? E que esse grupo evangélico e psicólogo entende que a homossexualidade é uma doença e que deveria ser curada, né? Aqui no Brasil isso ganhou o nome de cura gay. Meu Deus. Então são processos de imersão, né, de trabalhos bastante incisivos, assim, invasivos, aonde os psicólogos tentam dissuadir a pessoa da sua identidade sexual, né? Fazendo com que um homossexual, se ele não consegue ter prazer na sexualidade dele com uma pessoa do gênero oposto, né? Um homem não consegue ter um prazer com uma mulher, que o melhor que ele faz para a vida dele é se abster da sexualidade. Oh my God. Porque ele não poderia jamais, né, avivar a sexualidade dele com outro homem. Né? Então, isso é um dos desdobramentos apenas, tem vários outros para a gente ver o problema que é a coisa, né? Então, por conta disso tudo, a minha reflexão sobre religiosidade e espiritualidade, principalmente, tem, né, muita força e um propósito muito grande no sentido de fazer com que dentro da psicologia esses conceitos possam ser vistos a partir da ciência psicológica, né? Não das doutrinas de fé de quem seja. Né? E para isso a gente tem que pensar muito seriamente no conceito de espiritualidade, quando a gente traz ele, né? Porque a palavra, né, espiritualidade, ela já tem historicamente um vínculo muito grande com a questão religiosa, principalmente com a questão espírita mesmo, né? Assim, as religiosidades que trabalham com essa coisa, né, da vida após a morte, né? Então, assim, as linhas kardecistas, principalmente, né? E as linhas de matriz africana. Né? Então, são duas linhas religiosas aí que trabalham com essa questão de um diálogo, de uma interação, de uma experiência com entidades, né, que já não estão mais no plano material da vida. Né? E essas entidades são nomeadas como espíritos. Né? E aí, então, uma confusão que pode acontecer quando a gente vai trazer a palavra espiritualidade para dentro da psicologia, de vincular a ideia de espiritualidade com essa ideia religiosa de um espírito que está vivendo em um outro plano, em uma outra dimensão de existência, né, que não a dimensão que a gente tem aqui de espaço-tempo. E uma frase, eles confundem espiritualidade com espírita. Isso, exatamente, né? É uma confusão espírita, né? É uma confusão que pode acontecer. Por conta disso é que eu falo da gente se debruçar sobre o conceito de espiritualidade, entendendo ele nas raízes filosóficas do conceito. Né? E aí, porque é isso que dá para a gente um diferencial na hora de pensar a espiritualidade
como campo de atuação da psicologia, né? Hum. Porque quando a gente entende que a espiritualidade é uma dimensão humana, né? E aí exatamente a dimensão humana da qual a psicologia tenta dar conta, se a gente vai lá na etimologia, né, da palavra psicologia, né, que é exatamente o estudo da alma, o estudo do É. espírito, né? Então, é isso, né? Agora, Hum. que espírito, que alma é essa? Né? Não é esse fantasminha, né, Aham. que vive em uma outra dimensão, né, e que coloca a vida da pessoa numa condição de eternidade, vamos dizer assim, né? Assim, meu corpo morre, mas esse meu espírito continua vivendo, né, em algum espaço, em algum outro espaço, né, em Hum. alguma outra dimensão. Dentro da tradição filosófica, espírito é essa dimensão humana que nos permite a experiência de transcendência. Ou seja, que nos permite uma experiência que nos coloca em contato com alguma coisa que está para além de nós mesmos. Essa coisa não tem que ser necessariamente um sagrado ou um divino, né? Essa coisa que está para além de nós mesmos, por exemplo, é o outro, né? A pessoa, né? Hum. Então, nós construímos cultura e a gente produz uma relação coletiva por conta da nossa espiritualidade, Hum. né? Porque temos em nós essa dimensão humana que nos exige uma transcendência, que nos coloca como seres de transcendência, né? Hum. Ou seja, seres de relação com alguma coisa que nos ultrapassa, né? Quando a gente vai para o campo da religiosidade, essa coisa que nos ultrapassa pode até ser identificada com Deus ou com alguma Sim, divindade, sim, né? pode. Mas a espiritualidade não se resume a isso, É. né? E é aí que eu acho que é a nossa grande pegada enquanto psicólogos. Se a gente está entendendo e a gente consegue assimilar esse conceito de espiritualidade como a dimensão humana de transcendência, não conseguiremos construir relações saudáveis se não alimentarmos a nossa espiritualidade. Se não estivermos com a nossa espiritualidade bem resolvida, Hum. né? Hum. Porque o que eu chamo de espiritualidade bem resolvida Isso que eu ia é perguntar. exatamente a capacidade que temos de construir bons vínculos, né? Boas relações, Hum. né? É entendendo que o outro traz para mim aquilo que me falta, né? Então o outro acaba sendo uma expansão de mim mesmo, no Hum. sentido de que eu, como um ser limitado, né, um ser de falta, preciso desse outro para me completar, né? Hum. Quando a gente expande essa percepção, né, da necessidade que temos do outro para toda a humanidade, né, teremos aí então a possibilidade de construir um mundo, uma vida de relação que não se limita ou não se restringe a núcleos, que seja familiar, que seja de amizade, que seja de trabalho, né? Isso é um aprisionamento da espiritualidade, né? Quando a gente acredita que a gente deva direcionar todo o nosso carinho, todo o nosso amor, toda a nossa atenção apenas a um limitado grupo de pessoas que estão Ah. mais próximos de mim, Ah. né? E aí a gente começa a entender que essa nossa disposição para o outro tem que ser uma disposição muito aberta, Hum. tem que ser uma disposição para o ser humano, para toda a humanidade. Hum. Sim, sim, sim. Muito bom, muito bom. Cláudio, ou eu vou? Você tá mudo, você tá mudo. Tá mudo, Abre o tá mudo. microfone. O Peraí. vídeo estava bom. O vídeo estava bom.
O vídeo estava bom, né? Peraí. Volta o vídeo, que o áudio já tá aí. Agora fechou o microfone de novo. Agora voltei. Eu estou Os enroladíssimo. dois. Pois é. Olha só. Muito bom, né? A forma como o Juninho introduz essa nossa roda de conversa, né? Realmente, né? Observável, né? Toda essa descrição que o Juninho faz no contexto brasileiro, né? Lembrando que a gente vai precisar, né, de ouvir um pouco aí esse contraponto da realidade Tem. que vocês vivem na Europa, né? Mas, assim, coisas que me chamam a atenção, né? Primeiro, a questão daquilo que eu denomino de diretividade messiânica, né? Então, eu entendo que alguns profissionais, de alguma forma, negligenciam, né, essa noção da alteridade mesmo, né, dessas pessoas que vêm recorrer a seus serviços enquanto psicólogos, né, muitas vezes misturando, né, dogmas religiosos com prática supostamente da psicologia, né? Hum, E isso, sem dúvida nenhuma, né, é uma agressão, né, à noção de alteridade e também à noção de diversidade humana, né? hum, hum. Então a gente percebe, né, como um ato de violência muitas vezes essa iniciativa da cura gay, né, que é amplamente divulgado em círculos religiosos aqui no Brasil, principalmente de matriz neopentecostal, né? Então nós percebemos isso. Eu lembro muito bem, né, dessa discussão feita na escola na época em que estávamos em formação. Até foi sugerido, não sei se os colegas lembram, né, um livro chamado Os Demônios Descem do Norte, né? E esse livro ele descrevia um pouco, né, a chegada, né, dessas matrizes pentecostais no Brasil, né? Como é que isso se dá a partir de uma leitura geopolítica em que se sugeria que havia até um financiamento, né, do governo norte-americano, da CIA, porque havia interesse, né, de que países como o Brasil, né, fossem, entre aspas, né, contaminados por essa nova perspectiva, né, de lidar com a religião no sentido de um populismo mesmo, né? Então a gente percebe isso. Mas, na minha prática aqui, no meu dia a dia, eu vivo uma situação de muita tranquilidade, lidando com diversos clientes que têm vocações religiosas as mais variadas. Então, eu tenho aqui turmas que são, inclusive, do neopentecostalismo e que estão vindo para o consultório, estão se submetendo a trabalhos de grupo, trabalhos comunitários. Então, veja, Bom. o viés, digamos assim, da realidade que eu encaro aqui no dia a dia é de que conseguimos ainda transitar, né? Ainda não é uma situação, né, que não possa ser lidada no dia a dia. Nós conseguimos aqui fazer psicologia, né, sem deixar que as questões doutrinárias, né, atravessem o nosso trabalho, né? E, inclusive, os pacientes que vêm aqui, que muitas vezes são, inclusive, evangélicos, né, eles todos sabem que eu, particularmente, professo uma religião de matriz africana, ok? E Aham, nem por isso eles deixam de me dar, né, a condição de poder trabalhar com eles, aham, né? aham. Eles não deixam de valorizar o trabalho que a psicologia pode oferecer, justamente porque há essa preocupação, né, em não deixar se contaminar, né, por esses atravessamentos que muitas vezes acontecem na nossa contemporaneidade. É importante também dizer, né, que na política pública brasileira, né, partindo do pressuposto de sermos um Estado laico, né, então a abordagem ela não ela é biopsicossocial, ela não é biopsicossocial espiritual, né?
ok? Ela não é, ela é biopsicossocial, né? Uhum. Justamente nessa perspectiva dessa laicidade do Estado brasileiro, né? Que não incorpora de uma forma integral, né? Esse outro pilar Uhum. da construção humana que é a espiritualidade. Aham. Então, diferente da política pública, no meu espaço privado, né, eu tento trabalhar na perspectiva do biopsicossocial espiritual, né? Uhum. Porque acredito sim, como o Juninho disse, né, que a espiritualidade, né, é essa dimensão humana que nos permite transcender, né? Uhum. E eu associo processos de cura com transcendências, né? Uhum. Eu acho que falar de cura é falar de transcendência, né? Ok? Então Pode eu queria dar, só deixar pode elaborar pontuado nesse, essa. elaborar essa última Hã? frase aí, Cláudio, por favor? Eu acredito que toda vez que você experimenta um processo de cura, né, você é deslocado de um lugar, né, que é o Uhum. lugar da doença, o lugar do Uhum. sintoma, o lugar do sofrimento, né, Uhum. para um outro lugar, né, que será construído por mim mesmo a partir dos referenciais que tenha, da estimulação que receba, das Uhum. condições, né, que possam ser favoráveis, né, para que eu restabeleça o meu equilíbrio, né? Então eu Uhum. acredito que a cura ela está ligada a essa condição que é de transcendência, né? E Sim. por isso mesmo, né, acho que é preciso dialogar com esses conceitos de espiritualidade para além dos dogmas religiosos. É isso. Muito bom, muito bom. Obrigado, obrigado. Tá te vindo alguma coisa, Fernando, na cabeça? Alguma coisa? Sim, tem bastante coisa, né? Assim, não como uma profissional, né? Mas como uma paciente, digamos. Certo. Porque eu faço terapia desde os 14 anos, então já se passaram alguns psicólogos por mim, Sim. todos eles muito éticos, então não tenho. E quando eu saí do Brasil também não existia isso, né? No qual eu estou até apavorada, porque isso para mim é uma coisa completamente antiética, né? Hum. E deveria ser denunciado, porque isso é o absurdo dos absurdos. E claro que a gente se identifica, né? Por exemplo, eu procuro uma psicóloga da qual eu me identifique, procuro uma Aham. mulher pelo fato da gente já ter essas coisas mais femininas, né, para dialogar e para acreditar Uhum. em ser melhor, não que não poderia ser um homem, mas acredito que para mim seria melhor. Aham. Pelo Aham. fato da agora entendendo a transferência e tudo mais, é algo que já deixa menos um probleminha na minha vida. Aham. E assim, como eu sou uma pessoa agnóstica, eu não, eu acredito em algo, mas não acredito em Deus, não acredito nessa, né? Gosto das religiões, vamos dizer assim, em que tem um espaço mais aberto, como é o espiritismo, como são as religiões africanas, porque eu acho que se eu tivesse que escolher uma religião, seria africana pela felicidade que é participar daquilo ali, né? Não ser uma coisa de culpa, nem ser uma coisa de dor, nem ser. É maravilhoso. E também o fato do espiritismo, que é uma coisa do bem, né? Uhum. Isso, assim, não tenho, e acho isso o fim do mundo. Eu tenho escutado alguns podcasts do qual se fala muito sobre psicologia, e inclusive ontem eu estava escutando um sobre um negro, né, um psicólogo negro, Sim. e a procura que ele está recebendo de outros psicólogos negros. Claro, isso é uma coisa que tu te identifica, eu não vou precisar explicar para ele a minha dor de ser negro neste mundo, e papá, porque nós, nenhum de nós entenderíamos. A gente tenta, por mais que a gente tente, é difícil se colocar na pele de uma pessoa negra, né? Mas nós teríamos que estudar muito mais para poder se colocar na pele dessa pessoa. Então, assim, em trans também, teríamos que nos colocar também na pele dessa pessoa. Mas isso para mim tá chocante o que vocês estão falando, tá chocante mesmo, porque A cura gay. tudo isso da cura gay, da religião, de fazer parte, isso para mim é Sim. completamente antiético. Porque, Alexandre, eu acho que a gente vai se formar para tentar ajudar as pessoas com os traumas que ela tem na vida, com o Uhum. problema que ela está tendo na vida. Então, quer dizer, se eu já limitar ela, não, o teu trauma tem que ser curado, já não tenho mais que ser psicóloga, né? Porque Uhum. eu quero que aquela pessoa sente ali e se ela se resolva com ela mesma o que é melhor para ela, não o Uhum. que é melhor para mim.
hum. Então aí Muito bom, muito bom. eu fiquei em choque com vocês falarem sobre isso. E realmente vim assim, com o coração aberto para escutar isso, porque para mim já é um choque a coisa da religião com a política. Isso para mim já Sim, é um choque. sim. Nós estamos voltando ao quê? Nós estamos voltando à Idade das Pedras, que é onde a Hum, religião e a política se entrelaçam, ou nós estamos voltando a um debate que todos nós temos que fazer conosco, né? Que é o que que eu aceito, o que que eu não aceito. Então, se eu não aceito isso, eu não posso trabalhar com isso. hum. Acredito eu. É, muito bom, muito bom. Obrigado, obrigado. Uau, muito bom ouvir os colegas. Me veio umas coisas aqui, eu fiquei anotando. Quando você mencionou lá atrás, Juninho, por exemplo, a, a mistura, né, às vezes que é feita da religião com a psicologia e os que entendem, os clientes que entendem que tem que ser um psicólogo cristão, católico, espírita, africano, né, religião africana, para poder eu trabalhar como cliente, né, para poder eu me sentir bem, sentir ajudado. Eu acho que a gente consegue, e a psicologia oferece uma coisa que vai muito além disso. Mas é interessante porque se eles procuram só esses, o que que nós podemos fazer com isso, né? Que fica essa questão aí, o que que nós, psicólogos, a gente vai ficar calado? Esse é o problema. Então, qual que seria um pouco da solução em relação a isso, né? Uma das coisas que eu vejo muito pequenininha que eu consigo fazer é fazer meio que um link, uma conexão. Por exemplo, eu, no meu caso, eu acredito em Deus. Também sigo um pouco a religião espírita, também é budista, africana. Já fui católico 40 anos da minha vida, não sou mais. É, acredito muito no senso, numa palavra que em inglês eu vou ter dificuldade de traduzir para o português, que chama higher power. Alguma coisa, eu acho que na verdade o que você falou, Cláudio e Juninho, de algo que transcende a gente, que pode ser o outro, que pode ser o psicólogo, que pode ser o pai, a mãe, o professor, o tio, whatever, né? Quem que seja. Mas é alguém que eu consigo me identificar, né? Que traz algo que às vezes eu ainda não sei, está dentro de mim, lá guardado, mas eu às vezes não sei, né? E a outra forma que eu consigo fazer um link é quando, por exemplo, eu trago na sessão, né? As pessoas que não sabem ainda, então vão ver esse vídeo no futuro. Esse aqui é meu espaço clínico, né? Do meu consultório. Eu de vez em quando eu trago, quando a gente, por exemplo, vai trabalhar sobre raiva. Raiva. Muitos clientes chegam aqui, ou eles falam, né? Pelo menos três tipos. Eu gosto do número três, né? Pelo menos três tipos. Ou eles falam, não, não sinto raiva, não, Alexandre. Ou vem aqui para poder fazer anger management, né? Que como é que seria a tradução? Uma regulação emocional da raiva. Acho que seria uma tradução aí, né? Um controle da raiva, né? Então aí tem esse, né? Já tem alguns aqui que, né? Vamos entender raiva, etc. Tem um terceiro que fala, que é semelhante ao primeiro, que fala, não, eu não sinto raiva e nem quero sentir, porque isso aí é coisa errada, é bater, é brigar, e a gente vai e discute o que é a diferença, raiva e agressividade, né? E aí eu vou dar um exemplo da Bíblia. Eu trago, né? Eu trago um exemplo da Bíblia que eu gosto muito. Aquela passagem de Jesus Cristo. E aí, se o cliente não acredita, eu falo, não tem problema que você acredite, não. Tá? Se você pelo menos já ouviu falar em Jesus Cristo, aquele cara ali, aquele cara lá, uma pessoa lá, né? Pelo menos assim, um cara lá, que algumas pessoas entendiam que ele era importante.
Eu falo bem, né, tentando abraçar o máximo de crença que o cliente traga. Você ouviu falar que aquele cara um dia gritou, xingou, falou palavrão, quebrou mesa, jogou cadeira lá no templo, né? Porque existiu fariseus, né? Isso tá, é fato. Fariseus existia, né? Existe, né? Então, assim, lá no templo dele, ou seja, se é uma pessoa, não precisa acreditar em Deus, não, mas se é uma pessoa que algumas pessoas acreditam que ele é importante, se essa pessoa, Jesus Cristo, entendeu e sentiu raiva, aí eu vou e trago para a sessão, né? Falar que é interessante. Então, às vezes, raiva não é uma coisa do demônio, não é uma coisa tão mal, né? Falar, é mesmo, pô, eu posso sentir raiva. E aí a gente começa esse trabalho clínico, né? Do permissão a sentir aquele sentimento, né? A emoção da raiva, do medo. E aí a gente vai destrinchando, né? O que seria raiva, se é medo, se é orgulho ferido, se é senso de se é senso, eu sempre trago essa palavra inglesa, né? Que é impotência, né? Uma palavra inglesa que eu uso muito. É, é, Às vezes, quando a gente está impotente, não acredita e não quer aceitar que a gente está impotente em relação, por exemplo, a um determinado presidente que está por aí no mundo atual, né? A gente tem uma certa impotência em relação a ele, a gente fica com raiva, fica frustrado, e tem gente que vai e faz bagunça na rua e tal. Ou seja, não vou espichar muito, não. É só esse link aí que eu consigo fazer, com às vezes trazendo um pouco da religião para dentro. Religião, né? A gente falou da espiritualidade, eu estou dando religião aqui. Ah, só esse ponto aí. Beleza. Duas questões me surgiram aqui com as falas de vocês, assim, né? Sim. Uma é a partir dessa situação, e aí agora, Alexandre, você até, né, não cita nominalmente, mas fala da pessoa, e a fala da Fernanda fala assim, como que parece que estamos voltando na Idade das Pedras, assim, não Hum. sei se das Pedras, mas pelo menos da Idade Média, com certeza estamos voltando, né? E eu não sei se isso deve ter chegado aí na Europa também, da, da, do Trump se colocando no lugar de Jesus e dizendo que né, curou uma pessoa com a imposição das mãos ali, né? Então, assim, como que esse elemento religioso hoje está realmente conduzindo a política mundial, né? Ah. E conduzindo, quando eu falo da Idade Média, porque é isso, porque está conduzindo para o caminho das cruzadas, né? Os cristãos contra os muçulmanos, né? Novamente, Hum. né? Então, como que essa dimensão religiosa realmente precisa de ser muito olhada, cuidada, porque ela atravessa a nossa vida de uma forma muito incisiva, né? E se a gente não consegue dar um bom direcionamento para isso, a gente acaba produzindo essa situação bélica, né? De conflito, de morte, de discórdia, né? De divisão. Hum. Então, essa é a primeira reflexão. A segunda, em cima da fala do Cláudio, aí eu lembrei, não tem muito a ver com a questão da espiritualidade, mas eu lembrei porque, assim, trabalhamos basicamente, nós da psicologia, trabalhamos basicamente, a nossa ferramenta é a linguagem, né? E eu tenho uma amiga que escreveu um livro fazendo uma analogia, uma metáfora, né? Uma analogia metafórica, assim, com a questão da cura, né? Na psicologia, né? Ela é psicanalista, né? Então, dentro da psicanálise, com uma coisa muito mineira. Você é mineira, Fernanda? Não, sou gaúcha. Gaúcha? É Pois muito é. parecido, é muito parecido. Aqui em Minas, a gente tem uma coisa com o queijo, né? Gente, Queijo para o mineiro é um negócio muito importante. sim. E aí tem um tipo de queijo que é o queijo curado, né?
O que é o queijo curado? Né? É aquele queijo que a gente deixa ele perder a água, né? E ele vai amadurecendo ali, né? Então, isso é o queijo curado, né? Um queijo Isso. que mais denso, né? Transforma, né? Sabor, né? Mais Ressecado saboroso, seria uma palavra? Ressecado uma palavra, talvez? né? Pode ser, né? Ah, né? tá. Mas ele ganha em densidade de sabor, né? O sabor Ah, dele fica mais presente, né? sim. Ah, ah. E aí essa amiga minha escreveu o livro falando que assim, a cura psicológica é igual à cura do queijo. Né? Olha só. A gente faz as pessoas ficarem mais densas, mais saborosas. Né? Olha só. A pessoa, quando passa pelo processo terapêutico, é isso que acontece com Que ela. Né? lindo, que Por isso lindo. que ela fica curada. Não é curada no sentido da remissão do sintoma, né? Não. É curado nesse sentido dela ficar mais saborosa, né? Mais Bacana. palatável. Né? Muito bacana. Mais humana. Isso. Vai lá, Cláudio. Então, pois é, eu queria assim só primeiro, né, deixar para vocês a referência do livro que sugeri, que Sim. chama-se Os Demônios Descem do Norte. Ele é do Délcio Monteiro de Lima e é da editora Francisco Alves em 1987. Se É, vocês quiserem a referência, É, eu né? coloco lá para nós. Existe uma marca. Coloca para Ok. nós. Eu Obrigada. vou, eu vou, eu vou botar no chat, tá bom, isso, gente? Tá, isso. ótimo. A referência, tá bom? E aí, assim, lembrando, né, que é, esse, esse, esse enfrentamento, né, necessário, né, entre aqueles que se propõem a fazer uma psicologia, né, comprometida com a ciência, mas entendendo, né, que a espiritualidade é uma dimensão essencialmente humana, né, e que talvez o foco do nosso trabalho seja mesmo ajudar, né, esse nosso cliente, seja no consultório, seja nos trabalhos de comunidade, né, a apurar essa essência, né, que o torna mais livre, né? Porque na verdade é isso. Eu Ah, acho que o exercício da liberdade, né, ele é mais viável para alguém que faz esse processo de cura, né? Então, nós temos lá no queijo, já que vocês estão falando de queijo, eu adoro essa conversa, né? O queijo, ele é cura, ele é curado, ele é meia cura, né? Ou então ele é frescal, não é isso? Ok? E realmente, como o Juninho mesmo disse, os sabores, eles são pronunciados, né? Então, eu acho que isso é uma metáfora muito interessante dessa nossa vivência, né? Enquanto aqueles que fazem psicologia, né? Para que a gente possa fazer esse enfrentamento necessário, nós também, de certa forma, já temos que estar meio curados, né? Eu tem. acho que, porque do contrário, né, não há uma congruência, né? Não há uma congruência. Nós não conseguimos, de alguma forma, inspirar, né, que o outro se cure na medida em que nós não estamos, né, devidamente curados, né? Então eu acho que também fica um pouco essa perspectiva, né, de que talvez não seja possível que nós nos curemos só na perspectiva biopsicossocial, né? Que é essa perspectiva do Estado, né? Mas talvez para que a gente possa transcendendo, né, Aham. acrescentar a perspectiva que é a espiritual sem escrúpulos, mas com cuidado, né? Uhum. Para não atravessar essa alteridade, né? Para não atravessar essa diversidade humana que precisa cada vez mais ser afirmada, valorizada, ok? Para aqueles que fazem psicologia com base em ciência, né? Sim, Ok? muito Então é bom. isso que eu queria só ressaltar. Eu gosto da palavra aguçado, né? Vai do gosto, né? Aguçado, né? Acurado, né? Curado, né? Os dois, né? Em processo de cura, né?
Cura Ah, mineira. aí, ó. Cura. É, A Como é cura que ela à mineira. chama, Juninho? A cura à mineira. põe lá no grupo, põe no grupo Ações sobre depois. a cura e psicanálise. Coloque lá, Vou por favor. colocar lá também para Ah, gente. lá. Beleza. Boas dicas. Aqui, é, Ô, Ah, uma outra coisa que me veio aqui à mente aqui também agora, me remetendo um pouco à fala do Alexandre, né? É, quando o Alexandre traz o exemplo, né, de usar, né, de uma passagem Sim, bíblica, né, no processo ali, né, de sim. interação com o cliente, né, com o paciente, assim. Eu falo assim, olha bem como que essa questão ética é uma coisa delicada e que a gente precisa realmente estar cada vez mais trazendo a questão, né? Hum, Por quê? Diante dessa situação que eu apresentei, que acontece aqui no Brasil, né, dessas misturas, né, é, muita gente, né, dentro do Conselho de Psicologia, que é o nosso órgão regulador, né, em outras frentes também da ciência psicológica, dentro da academia, começam a fazer um discurso de que não é possível, de maneira alguma, a gente trabalhar com elementos religiosos numa prática psicológica. ó, Eu sou uma voz discordante disso, né? já parece o Porque oposto que eles falam, então, né? Os extremos, né? O extremo. eles foram para o extremo, né? Assim, Aham, para combater esses grupos fundamentalistas, aham, né? A gente afasta completamente a religiosidade, né? sim. Porque essa seria a forma de combatê-los, né? Eu sou muito contrário a isso, porque seguindo aqui a lógica do Cláudio, né? Assim, é preciso que a gente não tenha medo, né, de trazer tudo aquilo que a gente entende que colabora na hora de construir esse processo, né, de cura das Hum, pessoas, né? Esse terapêutico. processo de aperfeiçoamento das pessoas, de aprimoramento das pessoas. Né? E eu acho que o exemplo que você deu, Alexandre, foi muito pertinente. Porque é isso, é uma forma altamente ética da gente trazer, né, um elemento religioso para dentro de um processo terapêutico de uma forma altamente positiva. Hum, Né? hum, hum, Então, assim, quando a gente tem ética, hum. a gente não tem que ter medo, né, do que a gente está levando para o outro. Né? Aham. Porque a gente está levando com ética. Uhum, Né? A gente uhum. sabe como que a gente está manejando aquilo que a gente está levando. E Sim. a gente entende o que a gente quer, aonde que a gente quer chegar com aquilo. Hum, Né? hum. A gente não quer manipular a pessoa, a gente não quer doutrinar a pessoa, a gente quer dar Ah, para ela ferramentas para que ela possa refletir sobre a existência. Né? ah. E para que ela possa ter mais capacidade de lidar com o que ela vive e com o que ela sente. A Fernanda levantou o dedo aqui. A minha pergunta, bem ignorante, é a seguinte: seria necessário colocar isso? Por exemplo, eu de alguma maneira preciso colocar algo religioso dentro de uma consulta? Seria necessário? Ou posso. Porque, por exemplo, né? Eu não tenho essa coisa da religiosidade. Então, para mim, seria necessário, de repente, botar uma fala de Buda, uma fala de Nietzsche, uma fala de. Uhum. Entendeu? Eu não vejo também a necessidade de colocar. Posso Mas, colocar, de repente, a fala do Alexandre ali sobre a raiva, de repente, de uma outra maneira, né? exato, exato. Não precisar colocar. Porque eu acho que aí seria mais ético ainda. Porque, para mim, se o Alexandre falar sobre Jesus, é claro que eu sei que ele foi uma grande pessoa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que quis o bem, sou completamente apaixonada por ele. Mas não vejo uma relevância de colocar ele no meio, entendeu? Aham, Você poderia aham. me explicar sobre a raiva de uma outra maneira. Sim, Então, sim. Muito não sei se é bom. ignorância minha ou porque eu sou totalmente assim, porque seria um evangélico tentando me falar sobre a crença gay. Olha, Ah, na minha Bíblia que eu leio, eu interpreto assim, essa coisa. Então, ah, acho que não seria muito necessário isso.
A palavra que você escolheu foi boa. Deixa eu tentar responder, Juninho. A Uhum, palavra que você escolheu foi boa, Fernanda, porque você falou a palavra se é necessário. uhum, Não, é uma escolha, tá? A palavra ética volta de novo aqui na conversa. A palavra congruência volta também nesse momento, né? Então você diz numa congruência interna, né? Do que você pensa, no que você acredita e no que você fala e expressa, comunica, né? uhum. Se não flui, se né, não tem um flow, uma fluência, né, Aham, uma como é que é fluência. português aí, né? Uma sequência, não vai sair bem, não. Pode até damage, pode até Aham. prejudicar. Uhum. É, talvez tu conhecendo o teu cliente, sabendo qual é, Exato, aí exato, ok, né? exato. Exatamente. Muito Não, bom. só quis saber se isso era importante ou não. Eu acredito que então agora tu me respondeu, talvez com o meu cliente seja importante, mas Uhum. Um não. outro cliente, não. Ok, Tá bom? obrigada. Claudião. Ok. Eu queria, gente, falar algumas coisinhas que me ocorreu aqui, porque o que acontece? Quando você dá o exemplo, né, Alexandre, de um texto bíblico, né? Sim, Na verdade, a minha estratégia aqui é a seguinte: eu acredito muito também na força das parábolas, né? sim, sim. Elas não sejam as cristãs, né? Eu acho que nós, como terapeutas, nós precisamos ter um feeling para gerar os temas, para fazer com que temas geradores, né, façam o start aí para que esse sujeito que está diante de nós, né, possa dizer, né, Hum, daquilo que percebe, como percebe, né, a partir de temas geradores e a partir mesmo de uma percepção que nós, como terapeutas, temos através da empatia, né, digamos assim, de perceber o que vai ser mais fácil, né? Como é o caminho mais fácil de gerar para esse cliente um desequilíbrio, né? Daquela, daquela percepção que ele tem que muitas vezes o vincula à dor, ao sofrimento, hum, à doença, né? Então, há essa capacidade de sermos não diretivos, né? Mas ao mesmo tempo buscando o viés certo para levar à reflexão, né? Claro que essa busca da diretividade absoluta ela é utópica, né? Não há neutralidade, né? É, o, a, não há neutralidade, nós não somos neutros, né? hum, Mas nós sabemos da importância, né, de acolhendo esse cliente, né, geramos para ele condições de uma reflexão e de uma transcendência, né, desse lugar em que ele se encontra de fragilidade, de dor, de sofrimento, de hum, inadequação, né? E eu queria também aproveitar para pedir ao Fará que fizesse para a gente um breve relato de como é a realidade aí na Inglaterra, né, desses movimentos, dessas igrejas intituladas neopentecostais, né? Como é que é a influência delas aí nessa sociedade? Nós sabemos que não é exatamente como é no Brasil, né? Como é que é aí, né? Acho que seria legal ouvir um pouco isso, né? ah, ah. Tô vendo o Juninho com a mão. Será que a gente fala agora essa parte? Ou... Não, Vai. acho bom, acho É, melhor você falar, Fará, acho mais tá. importante. É, traduz, então, neopentecostal. Só se a Fernanda sabe. Pois é. Vai lá, Eu não Juninho. sei. Eu Tá. acredito que seja uma linha mais radical, sabe? Uma linha mais Ah, radical em relação à religião. Penso eu, não sei se é isso. Vamos lá. O que acontece, Alexandre? Na história, né, do cristianismo, a hum, gente tem, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, uhum, né, e aí tem o cisma, né, protestante, ah, né, com Lutero e com Calvino. ah, E aí nascem as igrejas protestantes. ah, Né? Andando mais no tempo, aí
meados das décadas de 20, 1920, por aí, começa a aparecer um grupo que se chama os pentecostais, certo? Que é uma vertente do protestantismo, né? Que se pega muito numa parte da Bíblia, que é o Pentecostes, que é aquela parte da Bíblia que fala que as pessoas falam em línguas, né? Sabe? Essas coisas, vamos dizer assim, né? Mais de uma presença do Espírito Santo no meio do povo ali, né? E aí desenvolve algumas igrejas que começam nas suas práticas trabalhar com essa coisa mais experimental, mais experiencial, né? De vivências, né? Onde tem pessoas que falam em línguas, essa coisa da imposição da mão para a cura, né? Esses seriam os pentecostais. Ainda mais para frente, aí na década de 60, por aí, muito lá nos Estados Unidos, aí, por isso o livro que o Cláudio falou, Os Demônios Descem do Norte, né? Aparecem grupos que se chamam neopentecostais, que radicalizam ainda mais essa leitura fundamentalista do texto bíblico, né? Então começam a ler o texto bíblico de uma forma literal, né? Então questionam, por exemplo, né, a evolução das espécies, porque entende, né, que tem que entender a construção da vida no mundo, assim como está lá na Gênese bíblica. Então o ser humano não é produto de uma evolução, e sim alguém que saiu do barro, a mulher saiu da costela, e isso tem que ser entendido literalmente. Então não vou saber responder, não. Obrigado pela aula aí, mas não vou saber falar, não, Cláudio. Você sabe alguma coisa essa parte do porque lado? você não vê. Mas para você ver, interessante, né? Nós não conseguimos elaborar diante de coisas que não vivenciamos no dia a dia. Você não vê a influência desses grupos aí na sociedade, é isso. Eles não aparecem, como, por exemplo, aparecem os Mormons lá nos Estados Unidos. Eles não têm uma presença marcante, é isso que você está querendo dizer. Eu acho que é isso. Concorda, Fernanda? Sim, sim, sim. Existe duas igrejas de Milton Keynes batistas dos brasileiros. Não faço ideia. Eu sei que tem evangélica, né? É evangélica, sim. Existe um grupo evangélico no qual eles se ajudam entre si e não ajudam mais ninguém. Então, já é uma coisa bem fechada. E estamos trazendo um grupo espírita para cá, que está sendo maravilhoso. E fora isso, eu conheço os cristãos, que a maioria é africano, que tem a igreja africana nos domingos aqui. Mas nenhum desses grupos faz campanhas ou, digamos assim. Eles se envolvem com política, existem políticos Não, aí, não, o representantes desses evangélico, grupos sim, né? no parlamento e tudo mais. Não, 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 não. Não, não. Isso é completamente fora, né? Não pode, né? É proibido, antiético. Aqui é antiético. Tá aí a resposta, então. Não, Ok. Bem diferente, hein? Ângulo brasileiro de roda de conversa. Eu acho que é exatamente, nós estamos fazendo exatamente essa ciência, né? Desse contraponto de ser, né? Diferenças. São sociedades muito diferentes e sente essa praxis aí, o que está acontecendo, porque aí eu aproveito, né? Eu pego o gancho, né? O Brasil hoje ele está uma coxa de retalhos, né? Que para muitos, a perspectiva de muitos, é esse o processo do crescimento de uma grande democracia, né? Mas nós vimos hoje um caos, né? Das relações institucionais e políticas, muitas vezes provocados por esses atravessamentos, né? Onde a política e a religião começam a se confundir diabolicamente, vou chamar assim, né? Vou chamar assim. Né? como Então, realidade.
Não, eu Tem, gostaria de Pode saber falar. como vocês lidam com isso, assim, porque vamos supor uma pessoa extremamente radical procura vocês num consultório, seja religião ou seja político, né? E trabalhar com isso, como se Essa é uma defender. pergunta boa. Porque, na verdade, Aham. eu não saberia como me defender hoje de uma pessoa totalmente agressiva ou de uma pessoa extremamente radical politicamente ou radical, sei lá, perante qualquer coisa, talvez até contra como vocês colocaram, uma questão sexual. Como é lidar com isso, assim? Eu não saberia, porque eu tenho dificuldade até de lidar com os meus parentes aí, então imagina com... Com cliente. Eu posso responder como é que eu faço aqui, Sim. de uma forma bem prática. Aqui, ó, eu tô com a caneta na mão, ó. Toda vez que eu recebo alguém muito radical, que está é, muito endurecido, né, nas suas percepções, nas suas crenças, e isso se reflete no corpo, na mente, né, sob forma de crescimento, de desequilíbrio, né? Eu costumo usar uma canetinha como essa aqui para introduzir uma conversa com o meu paciente, né? Ou cliente, vamos chamar assim. Sim. Né? Então, eu pego a caneta e eu faço assim, ó, tá vendo essa caneta aqui? Então, o que que acontece? Então, agora vocês estão vendo a caneta e a carga, certo? Isso. O que que acontece se eu fizer força aqui, né? Aí o cliente normalmente responde, vai quebrar, né? Aham. Vai quebrar. E eu fiz força aqui. O que que acontece, né? Olha que Aqui, legal. né? Porque aqui tem um atributo, né? Então, qual é o atributo? É a flexibilidade, né? Flexibilidade. Então, essa é a base do trabalho para a gente ficar saudável. É desenvolver Que flexibilidade onde legal. está rígido, Que né? O que é bacana. o mais humano, né? É o flexível ou é o rígido, né? Vamos observar, né? Como é um dançarino, né? Como é que é a dança, né? Ela é flexível, ela é movimento. Como é que é uma pessoa que morreu, né? Um cadáver, é rígido. Então, Aham. ficar rígido, seja diante de ideias, de comportamentos, é caminhar para a morte, é perder vida. Então, eu Sim. gosto de usar essa analogia, por exemplo, Que lembrando legal. daquele pressuposto, né? Através de parábolas, sim, de temas geradores, de exemplos como esse, nós conseguimos deslocar essa rigidez para que haja o trabalho terapêutico. Parabéns, É, adorei. essa eu já vou copiar. Parabéns, maravilhoso. Isso foi uma criaçãozinha minha aqui, a partir de uma situação como essa, de ter Sim. que enfrentar uma situação como essa em loco e com uma caneta na mão, né? É Sim. a ideia, né? Maravilhoso, Ver a ideia. É igual meus Ok? Então cartazes, fica, né? A gente vai criando e vai fica como mostrando para os referência. clientes quando faz sessão Isso é virtual, né? TCC, não é, Juninho? Isso muito é bom. TCC. É bacana. isso aí. É, eu queria trazer também um pouco mais, então, assim, né, dessa minha, dessa minha, desse meu conhecimento sobre o campo religioso, porque assim, vocês falam que aí nos Estados Unidos vocês não conhecem muito Inglaterra. isso, Inglaterra, né? Inglaterra. Inglaterra. Mas o que que Não acontece? confunda, por favor. Neste momento, principalmente. Por favor, né? O que que acontece? Esses grupos neopentecostais têm uma origem no Reino Unido, na Inglaterra. Aí, Ah, chamados de puritanos. Né? Não sei como é que seria a Hum, tradução em inglês, né? Mas são os puritanos. sim. Eles que colonizaram os Estados Unidos, Sim. os puritanos, né? Exatamente porque estavam sendo expulsos da Inglaterra pelos anglicanos, né? Olha só. Né? E aí eu encontrei, tem um grupo aí na Inglaterra que trabalha com essa lógica da leitura literal da Bíblia. Coloquei o nome em inglês aí no chat. Eu não sei se eu vou pronunciar direito, né? Tá tudo bem. Answers in Genesis. Não Answers sei in se é assim a Genesis. pronúncia, Tem. né? É um grupo aí do Reino Unido que divulga isso, sabe? Assim, divulga o Ah, criacionismo,
né, tenta trabalhar a proibição do ensino, né, da teoria darwinista nas escolas, né? Isso aí na Inglaterra, Sim. sabe? É um negócio muito doido. Obrigado, Né? obrigado. Interessante. Não ouvimos falar, né, Alexandre? Graças Não, a Deus não ouvimos falar. Graças a Deus. graças a Deus. Muito rico, muito rica essa troca nossa. É exatamente esse o objetivo do nosso grupo, Exato. né? É nos encontrarmos para trocarmos essas perspectivas, né? Estando em locais, em lugares tão diferentes, mas lidando com o mesmo objetivo, né? Que é a Sim. valorização desse ser humano integral, né? Saudável, pleno, né? E eu acho que está muito rico. Eu agradeço a vocês a oportunidade de estar participando disso aqui, ok? Muito bom. Tem uma outra passagem bíblica que eu vou falar rapidinho, então. Eu vou jogar isso aqui. Acho que os dois colegas vão saber dessa, Fernanda. Porque essa não foi criada por mim. Foi criada pelo nosso professor. Criada assim, ele buscou lá da Bíblia, né? Acho que os amigos, colegas vão lembrar, Fernanda. Ele falava das pérolas pros porcos. Quem lembra dessa? Não jogue, não jogue as pérolas pros porcos. Beleza, linda, linda. Ontem eu usei isso com um cliente aqui, ó, aqui. Usei aqui nesse consultório, por quê? Ele veio falar, falou, Alexandre, eu estou aprendendo tanto com você, já tem 9 meses nesse processo terapêutico, tô crescendo tanto, tô curando tanto, né? Maturando tanto, né? Tô virando um queijo gostoso, tô virando aquele queijo de Minas, ele não falou isso não, ele é inglês. E aí, e aí eu falei, que bom, que ótimo, vamos lá, vamos para frente, tem umas coisinhas que eu percebo, que se você quiser trabalhar nessa parte e tal, não, vamos lá, tô assim. Mas a minha esposa, eu falei, ok, o que que tem ela? Como é que é? Ela não quer saber de nada disso. Meus amigos não querem saber. Eu tenho um amigo que é muito pior do que ela. O cara chega, já é machão, já quer assim, chega já achando que manda em todo mundo. Eu estou lá vendendo minhas ferramentas. Estou lá vendendo minhas ferramentas que é meu trabalho. Chego nas oficinas, ele, o que que é isso aí? Essa caixinha aí de ferramenta, né? Com um snob, né? Um orgulho, né? Eu uso aqui, né, nos meus cartões aqui um orgulho doentio, né? Um orgulho muito doentio. Então, eu fui conversando com ele, né? Tem um pride, né? Que é orgulho, tem um S de sick pride, doente, né? E o health de saúde, né? Então, nós temos dois tipos. Eu falo, e aí? Falei, Alexandre, olha, não sei o que que eu faço para ajudá-lo. Eu falei, olha, se você perceber uma passagem bíblica, de novo, a gente conhece há 9 anos, só 9 meses, eu sei, né? A gente conversa, tem esse vínculo já terapêutico muito forte. Então não era nenhum desrespeito, era com muita ética. Aí ele falou, ok, como é que é essa passagem bíblica? Das pérolas para os porcos. Não jogue as pérolas. Preciosa que vem dentro da concha, nem sei quanto custa uma pérola, 1 milhão, né? Aquela pérola branquinha, bonita. Imagina você jogar ela para os porcos, para aquele chiqueiro, né? Eu falei, ia ser um desperdício total. Eu falei, essa que é a ideia. Então, assim, fica atento, né? Fica lá com ele, oferece, não força, né? Ouve. Um outro momento talvez volte, né? Olha, essa pérola aqui é bonita, se você quiser, né, segurá-la, ou seja, respeitando aquele tempo do seu colega, né, do seu amigo, não é cliente dele, do seu colega, do seu freguês lá da oficina. Então isso, aí eu busquei, né, aquela passagem lá da Bíblia dos pérolas para os porcos. Vai lá, Cláudio, nosso tempo está quase acabando. Pôs a mão para frente, para cima. Na verdade, assim, é só mais um contraponto, né? Tipo assim, porque o avanço de grupos como, por exemplo, os pentecostais, né? Eles têm uma base
na alimentação de um sentimento que é humano e é um sentimento básico, e é o sentimento do medo e da Hum. culpa. Medo e? Então, é a partir medo e culpa. São dois sentimentos que manipulam, manipulam o ser humano, né? E é habilmente utilizado pela mídia, pelos estados, nos processos educacionais, Ih, né? No próprio estabelecimento de contratos sociais, seja através do matrimônio. ih. Então, nós temos, né, uma base, né, de alimentação desses dois sentimentos, que são sentimentos extremamente adoecedores, né? Então, vivemos numa sociedade em que, na minha opinião, né, a mistura da religião com a psicologia ou a mistura da religião nos processos políticos representativos sempre será um viés de manipulação e de roubo dessa potência humana, né, que poderia atingir, né, patamares cada vez mais elevados, mas que no nosso sistema social, seja aqui no Brasil, seja aí na Inglaterra ou nos Estados Unidos, né, infelizmente não se realizam, justamente porque há sempre o atravessamento desses sentimentos que eu nomeio, né, o sentimento de medo e o sentimento de culpa. Né? As religiões não sobreviveriam se não conseguissem manter, né, esse nível de ameaça subjetiva sobre os seus afiliados. Então, eu queria só deixar essa última observação, né, esse assunto falando. Muito bom. Estamos quase na hora de fechar, né? A gente vai discutir e tentar resolver o próximo tema. O que vocês acham, colegas? Acho bom. Alguma ideia? Ok, eu estou. Vamos preparando já então o fechamento desse encontro, né? Com a palavra os colegas aí. Sim, talvez a ideia aí do próximo tema, Cláudio, né? Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. A gente falou, bom, talvez eu falei mais que os outros colegas. É, que tal se a gente aprofundar num dos sentimentos básicos do ser humano, não o medo, não a culpa diretamente, mas com certeza eles estão presentes nesse terceiro sentimento básico do ser humano, a raiva, e tentar entender o que que é essa raiva, como é que é essa diferença, de onde que vem, né? O que que a gente faz com nossos clientes, com nossos pacientes, com nossas famílias, amigos, etc. Como é que são essas origens? Eu produzi um YouTube, eu tenho um vídeo do YouTube que eu falo sobre isso, mas é em inglês, especificamente da raiva. Posso pôr lá para os amigos treinarem inglês lá no grupo, se quiser, e põe lá a legenda em português, se quiser. Né? É uma ideia. Se não é para próximo, de repente fica na lista, no livro da listas aí, se quiserem. É, Tem alguma outra ideia? sim. Eu não é Sugestões, né? Sugestões. Sugestões. isso. Eu não seria uma outra ideia. Eu já estou pensando assim, no título, né? Para É, gente dessa ideia aí, né? certo. E aí eu pensei assim, para que a gente não fique preso, né, a um sentimento que é a raiva, Sim. né? Eu pensei no título assim: o manejo dos sentimentos no processo terapêutico. Olha, bom. Né? Que aí a Aí gente pode vem. falar da raiva, da culpa, É, né, do medo, é. né? O manejo dos sentimentos no processo terapêutico. Olha, essa aí vai ter umas 3 horas de duração. E pode falar também do sentimento do cliente para com o terapeuta. Isso. Né? Muito bom.
Cláudio, Fernando, o que acham do título já Ótimo, aí? excelente, excelente. Para mim está sendo uma escola. E olha só o que eu aprendi hoje. Eu estou assim já vou sair daqui anotando tudo. É a caneta, é o queijo, Oh, é livros para ler. Eu estou já fascinada aqui, né? que bom, que bom. Que ótimo, Fernando. Cláudio não falou ainda. É assim, eu fico pensando, né? Porque a raiva, né? Sentimento originalíssimo, né? Sentimento humano básico, ele é diferente da violência, né? Porque eu posso sentir raiva e não ter um comportamento violento, ok? Exatamente. Me parece que a violência ela acontece quando a exteriorização da raiva nega, né, esse outro que está na minha frente e o transforma como um objeto, né? Então eu jogo a minha raiva em cima do outro, como se ele Hum, fosse um objeto. Ele não é um ser humano como eu que precisaria ser preservado. Ele recebe essa carga, essa energia, aham, né? E aham, aí, assim, sob o ponto de vista da psicologia, né? Pelé, né? O jogador de bola Pelé era o Pelé mesmo, jogava sim, aquela bola toda. Ele sim, pegava a bola no meio do campo, ele ia correndo a bola no pé, ninguém acompanhava ele. Ele não, passava por um, passava por dois, passava por três, chegava cara a cara com o goleiro, chutava a bola, goleiro num canto, bola no outro. Sob o ponto de vista, né, da psicologia, né, sangue no olho, né, raiva, uma agressividade, eu vou levar essa bola lá dentro do gol, né? Não havia nada de violento naquilo, era a mesma energia, mas canalizada para o esporte, para o hum, futebol, né? de Então, maneira positiva. o que é que faz, né, com que a gente rompa com essa barreira, né, do que é bom na raiva, na própria agressividade, né? E transformemos isso em violência, né? Uhum. Então, eu acho que eu queria sugerir assim, como a psicologia pode mediar, né, os sentimentos básicos talvez na prevenção da violência, Entendi, não entendi. sei, né? Então são Fiquei pensando, títulos, dois Aí é títulos outro fiquei tema, né? pensando, seria a mediação possível que a psicologia possa fazer para os sentimentos humanos básicos na prevenção da violência. Isso. Que aí ficaria bem aberto. A gente fica com o primeiro ou com o segundo tema? Eu acho que o segundo vai fazer um gancho com o primeiro. Sim, também acho. Vai incluir o primeiro. Então, estratégias da psicologia contemporânea para, para a mediação dos sentimentos básicos na prevenção da violência. E como é Não que foi o sei, seu fiquei título? pensando. Sugestão, sim, claro, sugestão. Sim. Como é que foi o seu título de novo, Juninho, por favor? O título? Os manejos dos sentimentos no processo terapêutico. Né? Eu penso assim, a gente pode fazer o do Cláudio na próxima e dependendo de como que acontecer, né, ou como que fluir a Sim. próxima, talvez a gente amarre com essa, né, Ah, entende? Porque como vocês falaram, né, um vai acabar puxando o outro, sim. né? Então a gente pega essa do Cláudio para a próxima e se o rumo da conversa nos levar para isso, a gente pensa esse outro Ah, ah, na sequência. tá. Bom, bom. Aí, Cláudio, Então, eu estou colocando aqui. o que eu Pode vou te falar. pedir é o seguinte: depois, lá no nosso grupo de organizadores, você me passa esse título direitinho para me poder Isso. fazer o cartaz. Isso. Isso, ok. Então, assim, ficou mais ou menos assim: estratégias da psicologia contemporânea, né, para o enfrentamento, para o manejo dos sentimentos básicos na prevenção da violência. Ok? Manejo é melhor do que enfrentamento, com certeza. E aí, Contemporânea para o manejo dos sentimentos básicos na prevenção da violência. sim.
E aí, será que a gente pode fechar aqui o horário de 8 horas para a próxima? Nós, Nós nós concordamos. três, né? Quem está aqui está decidindo, Juninho, né? As outras Eu pessoas vão ter que concordo que estar seja às 8 horas da manhã, BR, Beleza. meio-dia, né? Inglaterra, E será no dia, qual que é o dia mesmo? 16 de maio. 16. Isso. 16 de maio. 16 de maio. Ok. Certo? Perfeito. Perfeito. Talvez, gente, nesse dia, Ok. talvez nesse dia é, eu entre com um pouquinho mais de dificuldade também da internet, porque eu vou estar na universidade nesse dia. E a internet da universidade, pasmem, Aham. é pior do que a minha. Ah, como é que é possível isso? Entende? Mas Ah, vamos lá que vai dar tudo certo. tá bom. Eu Tudo vou bem. estar. E vamos continuar divulgando para os colegas aí. Mais Seria muito pessoas hão bom. de chegar. Seria muito Com bom. certeza. Fernanda também, para quem quiser. Por enquanto, a Né? gente está falando só língua portuguesa. São convidados. Já tem pessoas querendo, fala só inglês, mas no momento a gente está pondo só português. Eu vou ver se eu dou uma olhada durante esse um mês, como é que seria essa tradução aí, automática para os colegas que não falam nossa língua. Vamos ver. Desculpa te dizer isso, né, Alexandre, mas eu acredito que seja bem difícil, até pelo fato desses exemplos que eles estão dando sobre Ah, o não vão entender de jeito nenhum. não vai ter como. Então, teria que fazer outro grupo em inglês, acredito. Ah, ah, Porque é muito familiar nosso, né? Uma coisa muito específico. gostosa nossa, assim, que é É, difícil de explicar para eles, né? é. E Não tem outra. aí aqueles aparelhinhos de tradução simultânea que eles poderiam É. utilizar? Um fone. Mas eu digo assim que seria difícil para eles entenderem essa nossa, por exemplo, esse copinho de café aqui, Exatamente. sabe o que que é? Nenhum deles vai saber Menor ideia. o sentimento disso aqui, né? É. Eu não sei se daria certo, assim, não quero, mas eu não sei, porque eu também tenho muita dificuldade de explicar coisas para os meus colegas ingleses. Tenho Hum. muita Eu dificuldade, pagaria para ver, viu? Eu pagaria para ver essa interação aí. quem sabe. Eu só gostaria de pedir um dia assim, ó, longe ainda, né? Porque tô só aqui sendo como uma aluna de vocês, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu tô crescendo já Uma horror. participação ativa, eu vou chamar. Um dia falar sobre a ética profissional, que eu acho isso Ah, impecável e eu acho que vocês três têm muito a me ensinar sobre ética. legal, legal. Vamos Vou Ok. botar na fila aqui. Eu vou estar interrompendo a pausa, então, da gravação, né? Isso. Agradecemos a Gente, eu todos a preciso presença. sair, tá? Eu preciso Muito sair. obrigada.